Chegamos então aí ao último nível da estimulação da consciência fonológica, que é a estimulação da consciência fonêmica, dos fonemas. Então, nós podemos começar com a brincadeira. A dica é, então você vai falar para a criança, você vai separar imagens de um mesmo campo semântico, por exemplo, de materiais escolares, de animais, de frutas, de brinquedos. E aí você vai colocar ali essas imagens e pedir para a criança, olha, eu quero que você pegue uma fruta que começa com esse sonzinho aqui, ó. Banana, e a criança precisa localizar. Então, a princípio, se a criança tiver dificuldade para identificar que B é o sonzinho do B, então você pronuncia toda a palavra para que ela vá assimilando esse sonzinho que ela vai escutando. É importante também a gente dizer para a criança que as letras elas possuem nome e possuem som. Então, o que nós falamos, o que nós pronunciamos são os fonemas, são os sons, tá bom? E aí precisa ser transcrito daí para o nosso grafema, que no caso é a escrita. Outra coisa que a gente pode brincar é de procure. Então você vai falar, olha, aqui nesse lugar que nós estamos, tem uma coisa que começa com esse som. Então, a princípio, da mesma forma como na atividade anterior, você pode ir falando a palavra toda, e depois você vai restringindo, falando apenas aí o primeiro som, o primeiro fonema. Eu quero uma coisa que começa com cadeira. E assim você vai fazendo com que a criança assimile também esses fonemas, faça essa relação aí entre os fonemas. Outra atividade é você descrever uma coisa para a criança poder encontrar. Por exemplo, eu estou pensando aqui em um animal que ele começa com o som k. E ele é um animal que ele gosta de comer osso, gosta de passear. Que animal que é esse? Aí a criança provavelmente vai falar cachorro. E aí você repete com ela cachorro, fazendo essa estimulação. Pode fazer também com outras coisas, com objeto, com brinquedo, com fruta. Eu estou pensando numa fruta que ela tem cor verde e ela começa com esse sonzinho. Limão. E aí você vai ajudando a criança. Outra atividade que a gente pode fazer é essa daqui, ó. Nós temos o recurso da Aprendimente, que é o bingo fonológico, tá? Então, você tem as cartelinhas e tem as fichas para sorteio. E aí você vai sortear, por exemplo. Aí você não vai falar a palavra, você vai fazer apenas o som. A criança que tiver uma figura que começa com A vai marcar, tá? Dá para ela marcar de canetinha e depois apagar, porque o material é todo plastificado, então dá para reaproveitar, utilizar várias vezes. E aí você continua. Bicicleta. E a criança vai marcando aí, vocês vão jogando. Lembrando que isso aqui dá pra gente reaproveitar e utilizar bastante vezes. Podemos também fazer uma brincadeira com a criança. Diga um nome, diga alguma coisa que começa com esse sonzinho. Aí a criança pode falar macaco, mesa, morango, enfim, aí você vai falando os fonemas para que a criança, outros fonemas para que a criança vá falando outras palavras. A gente também pode brincar de retire um fonema. Então você fala uma palavra para a criança. Eu tenho a palavra luva. Se eu tirar a L, vai ficar como? Uva. Muito bem. Quando eu tiro o fonema L, vai ficar uva. E aí a gente vai trabalhando com a criança e ela vai fazendo essa associação dos sons.
E chegamos ao fim, então, pessoal, das brincadeiras aí da nossa estimulação da consciência fonológica. Se você quiser saber mais, quiser conhecer mais brincadeiras, nós temos um e-book, 80 brincadeiras para estimulação da consciência fonológica, desde lá do processamento auditivo até a consciência de fonema. Se você quiser saber mais, pode entrar em contato ou então clicar no link que nós temos aí na descrição do vídeo, tá bom? Beijo e até a próxima!